chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Salve, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez iniciando uma campanha de missões. Dessa vez nós estaremos na nossa campanha de missões estaduais. E o tema de hoje é uma coisa que já deveria estar na nossa cabeça, mas é sempre bom lembrar: chamado a fazer discípulo. Você foi chamado a fazer discípulo, eu fui chamada a fazer discípulo, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso durante as próximas semanas, porque nós estaremos celebrando a salvação que Deus nos deu, e nós também estaremos lembrando sobre o discipulado, sobre o evangelismo, sobre demonstrar amor para as pessoas, nossos relacionamentos. Nós estaremos vendo tudo isso durante a nossa campanha e sempre, sempre, sempre pensando nos nossos missionários, orando pelos nossos missionários, entendendo que o nosso estado precisa pertencer ao Senhor Jesus e que seja através de nós. Nesse momento eu queria ler com os irmãos um texto que eu estava lendo durante a semana e eu achei muito interessante a forma como Paulo abordou isso. Esse texto se encontra lá em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 13. Ele cita, se você quiser ler todo o capítulo, vai ser enriquecedor para o irmão, porque ele está explicando com relação à salvação, com relação à salvação de Israel, à salvação de gentios. E aí, depois de explicar todo esse texto para aquela igreja lá em Roma, ele fala assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que a todos pudesse usar de misericórdia. Ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? E quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja restituído? A gente sabe essa resposta, irmãos. Ninguém tem a ciência de Deus, ninguém tem a compreensão dos caminhos que ele escolhe. E aí vem um versículo que é muito conhecido e às vezes a gente nem entende o contexto. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse Deus que a gente celebra, esse Deus que a gente precisa glorificar, é o Deus que continua chamando você a fazer discípulos. A gente pode não entender a situação que a gente está passando. Nós estamos num cenário de pandemia, um culto que eu faria próximo aos irmãos, no templo da igreja, nós estamos fazendo de forma digital, justamente porque a gente não tem mais esse contato físico um com o outro. Nós estamos olhando mais para a tela do celular hoje do que a gente sempre esteve. Então nós precisamos entender: o nosso Deus é o único. Ele é o único que é digno do nosso louvor, o único a quem nós precisamos glorificar, porque Ele conhece todos os caminhos, Ele é o nosso sustento, através dEle que todas as coisas acontecem, Ele é o início e o fim de tudo, Ele é o único propósito de nossas vidas. E assim nós vamos entender que nós precisamos ser usados na mão dEle. Nesse momento nós teremos um louvor. A irmã Carol, o irmão B, o Salatiel, eles estarão cantando uma música muito conhecida dos irmãos, Alfa e Ômega. Ei, gente, boa noite. Vamos estar adorando ao Senhor junto com a gente, declarando que o Senhor é Alfa, Ômega, início e fim. Ele é tudo nas nossas vidas. Adore ao Senhor junto com a gente. Não há
já cantamos, que Ele é o início e o fim, Ele é o ar que nós respiramos. Nós precisamos entender que Ele é tudo para nós. Mas além disso, nós precisamos entender uma coisa. A gente precisa deixar ser moldado por Deus. A gente precisa entender que nós não somos nada além de vasos na mão do oleiro. Pessoas que precisam ser moldadas de acordo com os propósitos deste Deus tão grande que sabe de todas as coisas, além da nossa limitada visão. Então nós vamos escutar agora o irmão Maciel, ele vai estar cantando conosco a música Casa. E eu espero que o irmão pense durante esse momento de louvor que você esteja se colocando à disposição de Deus, para que Ele mude tudo de lugar. O que precisa ser mudado em você, para que você faça discípulos. Olá, irmãos. Em Hebreus 3, verso 6, a palavra que diz assim: Mas Cristo como Filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, nós somos o templo, né? Nós somos a casa do Senhor. Então que Ele possa vir fazer morada em cada um de nós e que possa mudar as coisas de lugar. Amém? Sou casa. Vamos louvar ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Possa mudar as coisas de lugar. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu
Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Que você possa cantar isso em seu coração. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Chame ele. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Aleluias ao Senhor. Irmãos, agora é o momento em que eu apresento a campanha para vocês. A gente sempre fala tema, divisa, a gente sempre canta um hino, vê uma música, mas nessa campanha, mais do que apenas falar o tema, mais do que apenas escrever no status do WhatsApp, mais do que mudar uma foto de perfil, que isso seja verdade em nossas vidas. E o tema dessa campanha é chamado a fazer discípulo. Eu já tinha falado com os irmãos, mas eu quero que fique bem vivo na cabeça dos irmãos. Nós vamos estar falando sobre ele nas próximas semanas, mas lembre-se de que esse tema não é simplesmente o tema da nossa campanha, mas precisa ser o tema da nossa vida. Precisa ser o nosso motivo de realizar discipulado, precisa ser a nossa razão e compreensão de que nós estamos aqui para servir a Deus. Então, aí, lembre-se, vamos lá falar o tema, chamado a fazer discípulo. E a nossa divisa se encontra lá em Isaías, no capítulo 54, no verso 13, e diz assim: E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. A partir do momento que nós entendemos que fazer discípulo é cumprir a grande comissão que Jesus deu a todos nós, nós vamos entender que a paz de Deus vai estar conosco, porque todos nós seremos uma única família, todos nós estaremos no reino de Deus. Nós estaremos juntos como família em Cristo Jesus, que nos liga de novo a Deus. Fazer discípulos é isso. E a gente precisa entender uma coisa. O mundo mudou. Hoje a gente sai de casa, a gente depois tem que trocar de roupa rápido, tem que higienizar as mãos, não pode ter contato com outras pessoas, tem que manter isolamento, ou pelo menos distância. É um mundo que a gente não imaginava ver. A gente já teve outras histórias de pandemia, escutamos, vemos notícias de outros lugares do mundo, mas uma desse tamanho a gente nunca tinha passado por isso no Brasil. É um mundo diferente para nós, um mundo que nós vamos nos adaptando pouco a pouco, e mesmo assim, com tanta tristeza, com tanta tragédia, a gente consegue ver que esse mundo está mudando. A gente consegue ver que muitas coisas estão saindo dos lugares que a gente achava que deveriam estar, mas a gente precisa lembrar de uma coisa: a mensagem não mudou. Nós ainda precisamos pregar que Jesus é o único caminho que leva a Deus, ele é a vida. Nós precisamos entender que a nossa mensagem é anunciar as boas novas do Evangelho, é anunciar essa salvação que nós temos, passar ela para frente. Por isso a ordem de fazer discípulo, porque nós precisamos entender que os nossos relacionamentos têm que ter como propósito levar pessoas a Jesus. Isso é fazer discípulo, é ter relacionamento com as pessoas de forma a demonstrar o amor de Deus, entendendo que Jesus é o único caminho. A salvação que nós tanto pregamos, ela precisa continuar sendo pregada mesmo no mundo cheio de mudança e como nós estamos passando.
E aí eu queria que os irmãos se lembrassem disso. A nossa campanha é digital, mas ela não deixa de ser real. Nós precisamos fazer discípulos. E por que o tema está escrito todo no singular? Chamado a fazer discípulo. Você foi chamado a fazer discípulo. Eu fui chamada a fazer discípulo. Você, naquela pessoa que você está investindo em oração, você pode fazer dela um discípulo. Eu, naquele parente que eu estou orando há tanto tempo, eu posso fazer dele um discípulo. Naquele amigo, naquele colega de trabalho. Eu e você, nós fomos chamados a fazer discípulos. É uma coisa pessoal, uma missão que é minha, uma missão que é sua, como servo de Deus. E aí, quando a gente fala sobre discipulado, a gente tem que lembrar de 3 coisas. O discipulado envolve o contato pessoal, o seu relacionamento do dia a dia, envolve levar a salvação para essa pessoa, você vai ter um relacionamento discipulador com ela, demonstrando o amor de Deus, o amor que você recebeu de Deus. Você vai demonstrar ele para as outras pessoas. Isso é discipular. Então, durante a nossa campanha, nós vamos estar falando sobre algumas dessas formas, como isso está acontecendo aqui no nosso estado, através dos nossos missionários, e como nós também podemos demonstrar esse amor, ter esse contato com as pessoas, levar a salvação em momentos tão diferentes para nós, de uma forma tão diferente. Nós ainda precisamos fazer discípulos. Em épocas de perseguição da igreja, logo no início da igreja primitiva, mesmo assim eles cresceram. Então, ainda hoje, no momento em que eu não posso estar do lado do meu irmão, eu vou continuar discipulando. Você vai continuar discipulando. Nós vamos continuar sendo chamados a fazer discípulo. E nesse momento, nós teremos uma inspiração musical. Eu chamei um amigo meu, o nome dele é Caleb. Ele mora agora em Alegre, mas ele esteve conosco no Impacto Capixaba que teve em nossa igreja. Antigamente o nome era Trans Capixaba, uma operação Jesus Transforma do nosso estado. E nessa operação eu acabei conhecendo o Caleb, já conhecia o pai dele, o pastor Luciano, e acabou que a gente ficou amigo. E eu pedi para que ele cantasse essa música pra gente no nosso culto de abertura hoje. Essa música ela fala muito ao meu coração, já tem um tempo que eu conheço, e ela fala que onde Deus quiser que nós estejamos, que nós sejamos as mãos dele, os pés dele, a voz dele, que nós sejamos um instrumento para Deus fazer todas as coisas, que seja o nosso querer ser instrumento nas mãos de Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar com o rosto em pranto, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, e dentro a vontade
Bom, irmãos, nós chegamos ao momento da nossa mensagem. Eu pedi que para que estivesse nos falando hoje o pastor Fábio Daniel. Ele é o coordenador do Ministério de Evangelismo e Missões da Convenção do nosso estado. E ele junto com a sua equipe, responsáveis por essa campanha de missões. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente o que Deus colocou no coração dele e que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto, nossa mente pronta a receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar através do pastor. Boa noite, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Muqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Valmir Vigo e pela vida da promotora de missões Marielle Abreu. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, amados da Primeira Igreja Batista de Muqui. Eu sou o pastor Fábio Daniel, coordenador de missões estaduais, e quero convidar vocês nessa noite para juntos continuarmos a ser resposta de Deus para os campos capixabas. O tema da nossa campanha, vocês já sabem, chamado a fazer discípulo, e a nossa divisa está em Isaías 54:13, que diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante. Iremos compartilhar nessa noite a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Quero convidar você a abrir sua Bíblia e juntos refletirmos no texto e na reflexão que o Senhor trouxe aos nossos corações. A palavra de Deus que iremos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Assim diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, e ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando Jesus em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para dentro do lago e lance as redes para a pesca. Simão Pedro disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes quase se rompiam. Acenaram então para os companheiros que estavam no outro barco, que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que os barcos quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então Jesus disse a Simão: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amados, guarde essa expressão do verso 11: deixaram tudo e o seguiram. No ano de 2020, a nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, através de missões estaduais, lança o tema chamado a fazer discípulo. E eu quero refletir com você nessa noite sobre o tema chamado de todos, missão de cada um. Amados, todos nós somos chamados por Deus para alguma coisa. Alguns são chamados para mestres, outros são chamados para médico, outros são chamados para ser advogado, outros são chamados para ser pedreiro, enfermeiro, motorista de ônibus, professor, todas as profissões. Cada um tem um chamado. O chamado tem a ver com a vocação. Quando dizemos que alguém tem um chamado específico, ele tem uma vocação. Independente da profissão que você optou seguir na sua vida, mas se você é um crente em Jesus Cristo, você tem um chamado. E o seu chamado é fazer discípulo, a tempo e fora de tempo. Mesmo nesse tempo que estamos vivendo, um tempo em
nossa vida, a todo momento açoitadas pela pandemia, pelas dificuldades, pelos problemas que estamos enfrentando. Amados, o nosso chamado não tem a ver com as circunstâncias. O nosso chamado, ele é um chamado individual, ele é um chamado intransferível, ele é um chamado universal. Além de Deus te chamar para uma vida de santidade, te chamou a fazer discípulo. Além de Deus ter salvo a sua vida, Ele te chamou para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, começando onde você está. O texto que lemos nesse momento, de Lucas capítulo 5, conta o início do ministério de Cristo. A chamada dos primeiros discípulos, ali nas margens do lago de Genezaré. Jesus caminhava e junto a ele viu uma multidão que o ouvia da sua palavra. E ele chegando ali na beira do lago de Genezaré, alguns homens que estavam retornando da pesca, como o texto diz, pescaram a noite inteira e nada apanharam. E de repente Jesus se aproxima, até então desconhecido por aqueles homens, Pedro, Tiago e João, e pede para sentar na proa do barco deles e para pregar e compartilhar a palavra do reino de Deus. E assim, por um tempo, algumas horas, ele esteve pregando a mensagem. E o texto diz que no final da sua mensagem, ele se volta para aqueles homens que emprestaram seu barco a ele e pede que eles novamente entrem no barco, joguem o barco um pouco para dentro do lago e lance as redes. E eles disseram: mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, fomos um pouco mais distante da beira do lago e nada pescamos e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, assim nós faremos, assim nós lançaremos as redes. E assim fizeram, e houve um milagre, uma pesca maravilhosa. E a palavra de Deus diz que depois de pescarem tantos peixes, de modo que não dava para contar, de modo que as redes quase se rompiam, o texto diz que imediatamente a isso, quando trouxeram os barcos para a praia, Jesus faz um convite, Jesus faz um chamado àqueles homens, Pedro, Tiago e João: de agora em diante, vocês deixarão de ser pescadores de peixes, porque eu tenho um novo chamado, eu tenho uma missão, vocês serão pescador de homens. E a Bíblia fala que imediatamente, instantaneamente, após ouvir a palavra de Jesus, eles deixaram tudo e o seguiram. Eu quero refletir com você nessa noite. Como que eu posso cumprir o meu chamado? Chamado de todos, missão de cada um. A primeira coisa que é importante ressaltarmos quando temos um chamado, que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele vai trabalhar em nossos corações a questão da renúncia. Se você tem um chamado, eu sei que você tem um chamado, e se Deus está te chamando para alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é renunciar a coisas na sua vida. O verso 11 diz: depois de levar os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixaram tudo significa renúncia. Precisamos, para seguir os passos de Jesus, para seguir o chamado que Ele nos tem dado, seja para ganhar a nossa família, seja para ganhar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o mundo, precisamos renunciar coisas em nossas vidas. O texto diz que aqueles homens renunciaram ao seu estilo de vida, renunciaram ao estilo de pescar, renunciaram e abriram mão de coisas importantes para eles, deixaram tudo e naquele momento cumpriram o desejo de Deus de seguir a Jesus e se tornarem pescadores de homens. Meus amados, segundo o nosso dicionário Aurélio, quando ele fala sobre renúncia, a palavra renúncia na língua portuguesa significa abdicar, abrir mão de algo, desistir, recusar, abrir mão de um direito de ser titular e transferi-lo a outra pessoa. Quando o texto diz que aqueles homens, ao ouvirem o convite de Jesus, quando foram chamados a fazer discípulo, renunciaram a tudo. Renunciaram, abriram mão das oportunidades que tinham na vida antiga, viraram as costas para aquele estilo de vida que até então levavam naquela manhã de serem pescadores, de trabalharem dia após dia em alto mar, pescando e levando sustento para a sua casa. Eu pergunto a você,
Você estaria disposto a renunciar a alguma coisa na sua vida, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a nossa vida e a nossa fé está sendo testada? Do que você estaria disposto a renunciar e abrir mão? Se queremos seguir o exemplo dos discípulos, se queremos cumprir o chamado de Deus, eu preciso renunciar a coisa em minha vida. Jesus em Mateus, amados, capítulo 16, no verso 24 ao 26, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está nos chamando sempre a renunciar. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer cumprir o chamado que eu entrego a cada um de vocês, de fazer discípulo, de ser discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Às vezes, irmãos, estamos dispostos a renunciar muitas coisas por muitas outras possibilidades. Renunciamos coisas a cada dia para ter oportunidades melhores de vida, oportunidade melhor de emprego, oportunidade melhor de uma vida, mas às vezes não estamos dispostos a renunciar coisas para o reino de Deus. Renunciar a um estilo de vida, renunciar a um sustento, renunciar a uma segurança econômica, renunciar a algo para iniciar uma nova etapa na sua vida. O texto diz que aqueles homens renunciaram tudo, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Renunciar é virar as costas para um padrão antigo de vida e seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus, amados, é boa, é agradável, é perfeita, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. É: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Eu estou disposto a renunciar tudo para ganhar o meu bairro, para ganhar a minha família, a minha cidade para o Senhor. A segunda coisa, amados, que eu aprendo nesse texto, na chamado de todos, missão de cada um, além da renúncia, é necessário a obediência. A obediência. Porque não adianta também você renunciar se você não for obediente. A renúncia é um passo, a obediência é o segundo passo. A renúncia é um passo importante, é aceitar o convite. A obediência é o cumprimento do convite. Eu lembro aqui da parábola do filho pródigo. Jesus contando aquela parábola no livro de Lucas capítulo 11, ele fala que o filho pródigo, ao tomar consciência da sua vida, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começa ali a ensaiar um discurso de renunciar àquela vida de um filho que saiu de casa, que abandonou os privilégios da casa e foi viver uma vida desregrada no mundo. O texto diz que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é renúncia. Mas o texto fala que ele, assim como fala, ele cumpre. Isso é o que? A obediência. Tem muita gente que quer servir a Deus, mas não é obediente. E a palavra de Deus, amados, diz para nós: obediência quero e não sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obediência à sua palavra, obediência ao seu chamado, obediência à sua voz. Eu olho para esse texto, eu vejo que aqueles homens, além de renunciar tudo, eles obedeceram. Jesus fez um convite: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens tiveram a oportunidade de escolher seguir a Jesus ou continuar naquela lida, naquela vida de pescadores. Mas eles abriram mão de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Eles ouviram a palavra de Deus e obedeceram o chamado, obedeceram o convite que Jesus os fez. E obediência, amados, obediência ao chamado de Deus é a coisa que mais importa na vida de cada um de nós. Há 21 anos atrás, fui chamado por Deus para ser pastor. Eu completei agora no mês de junho 21 anos de ministério. Obediência à palavra de Deus, obediência ao chamado de Deus. Eu não sabia o que Deus queria comigo, mas Deus estava me chamando para uma obra que era maior do que eu, que nem eu jamais imaginei que seria tão grande na minha vida. Mas as coisas de Deus são grandiosas. Jeremias 33:3, ele diz
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós somos chamados não para sermos crentes, somos chamados não para sermos santos, somos chamados, além disso, para ser discípulo e fazer discípulo. Ele nos chamou para ser e fazer discípulo. Não adianta você ser um crente em Jesus Cristo se não cumprir o chamado de Deus, que é ser e fazer discípulo. Todo salvo é chamado por Jesus para ser discípulo dele, para fazer a sua vontade. A nossa fé, aliada à persistência e à obediência, vai nos levar longe, vai nos levar a vencer os conflitos. E eu pergunto para você, será que aqueles homens tinham medo? Com certeza tinham medo. Eles não sabiam o que estava por vir, eles não sabiam o que iria acontecer nas suas vidas ali em diante, mas ao cumprir o chamado de Deus, ao obedecer o chamado de Deus, eu vou com certeza sempre ser surpreendido por Deus. O nosso Deus, ele paga o prejuízo, ele paga a diferença para alguém que aceita o desafio, a renúncia, a obediência de seguir os seus mandamentos, de fazer a sua vontade. Tanto é que a ordem de Jesus no começo do texto foi: lançai as redes ao mar. Eles disseram: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos, nada pegamos, mas sobre a tua palavra, isso quer dizer, obediência à tua palavra, nós lançaremos. E provavelmente naquele momento em que Pedro obedece a palavra daquele homem e lança a rede e puxa e vem peixe, um cardume de peixe, Pedro então entendeu que obedecer aquele homem era a melhor coisa para a vida dele. Obedecer a Jesus é a melhor coisa para as nossas vidas. Não tem por que questionar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que há de mais tremendo e mais maravilhoso. Pastor Juraci Lemos, missionário de missões mundiais, missionário de missões estaduais, missionário dos batistas capixabas, um homem muito querido, muito amado. Ele disse o seguinte uma vez numa capela do seminário. Ele fez uma pergunta que ele mais ou menos disse assim: amados, quem é mais obediente? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? Quem é mais corajoso? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? Aí eu fiquei pensando naquela pergunta do pastor Juraci, e é verdade, quem é mais obediente? Quem é mais corajoso? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? Quem obedece sabe dos desafios, quem obedece sabe das dificuldades que poderemos até enfrentar. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu acho que mais corajoso é aquele que não obedece a Deus, porque quem não obedece sabe que virão consequências, porque o chamado de Deus é maravilhoso, o chamado de Deus é completo, o chamado de Deus é para ser bênção, para vivermos uma bênção. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que vou te mostrar, eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti uma grande bênção, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Todo chamado de Deus, quando é obedecido, é para ser bênção nas nossas vidas, é para ser bênção. Por isso, meus amados irmãos, que 45 missionários do estado do Espírito Santo abriram mão, renunciaram a tudo, obedeceram a Deus, estão nos campos capixabas a pregar a palavra de Deus de norte a sul desse estado. A terceira coisa que eu deixo para você nessa noite, além de você ouvir o chamado de Deus e renunciar, além de você ouvir o chamado de Deus e também obedecer, a terceira coisa é necessário determinação. Chamado de todos, missão de cada um, é necessário renúncia, é necessário obediência, mas também é necessário determinação. Mas por que determinação? Você deve estar se perguntando. Por que para seguir e para viver dentro do chamado de Deus eu preciso de determinação? Para que você não venha desistir diante dos desafios, dos conflitos, dos problemas que se levantarão na sua vida. Amado, a vida não vai ser fácil, seguir o chamado não é fácil. Pode perguntar ao seu pastor, pode perguntar a qualquer missionário: é fácil? Não é fácil, não é fácil. Uma vez, pregando na segunda igreja batista de Cachoeiro,
num evento missionário, uma missionária chamada Noemi. Eles eram missionários lá em Bitirama, no sul do estado. E aquela missionária que me antecedeu disse o seguinte, com lágrima nos olhos: fazer a vontade de Deus dói. E eu fiquei no banco e falei, meu Deus, que palavra foi essa que a missionária deu? Parece uma palavra de desânimo para a igreja. E eu vou chegar lá, na minha hora de pregar, e vou consertar a palavra que a missionária deu. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou aquela palavra no meu coração. E quando eu subi ao púlpito para pregar, eu concordei com a irmã Noemi e disse, é verdade, amados irmãos, fazer a vontade de Deus dói. Mas por que fazer a vontade de Deus dói? Porque para fazer a vontade de Deus eu tenho que matar a minha própria vontade. Como diz Paulo em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Determinação para cumprir o chamado de Deus, para viver a vontade de Deus, ainda que fazer a vontade de Deus vá doer, porque eu tenho que deixar coisas na minha vida como aqueles homens deixaram, como os 45 missionários do Estado do Espírito Santo têm deixado a cada dia para cumprir o chamado deles, para abençoar e alcançar esse estado de 78 municípios para o nosso Deus. Por que determinação? O texto diz que após trazer os barcos para a terra, eles ancoraram os barcos na terra, amarraram os seus barcos na terra, como quem estivesse ancorando sonhos, planos pessoais, para seguir o chamado de ser pescador de homens, a seguir a Jesus com determinação. E aqueles homens foram destemidos, não voltar atrás, porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos desistir, nós não podemos de maneira nenhuma fraquejar. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço, eu preciso avançar, os desafios são grandes. Essa pandemia que estamos vivendo tem mostrado para nós que o mundo não é fácil. Um vírus pequeno, um vírus invisível paralisou a humanidade para provar para cada um de nós que nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu não sou nada, o seu pastor não é nada, nosso missionário não é nada, nós não somos nada. Jesus em João 15, verso 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Repete comigo, sem mim nada podeis fazer. Mas pastor, se eu não posso fazer nada sem ele, como será a minha vida? O apóstolo Paulo vem e somado a João 15, 5, em que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, o apóstolo Paulo em Romanos 8, 37 diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos chamou, por aquele que nos predestinou, nos escolheu como filhos amados do Senhor. Amados, somos determinados, tem que ter determinação. Não adianta renunciar, não adianta ter obediência se você não tiver determinação. O texto encerra dizendo, e deixaram tudo para seguir a Jesus. Abandonaram tudo para seguir a Jesus. Eu encerro perguntando a você, o que é tudo? Deixaram tudo, o que é tudo? O que eles deixaram? Ah, pastor, deixaram as redes também, deixaram os barcos, com certeza, deixaram a pesca. Naquele dia pescaram talvez a melhor pescaria das suas vidas e não comeram peixe, e não venderam peixe, não negociaram o barco, deixaram tudo para trás. O que é tudo? Deixaram o conforto da sua casa, deixaram uma segurança que tinham, um conforto que tinham para seguir um homem que, de acordo com a palavra de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. Deixaram tudo, deixaram a sua segurança econômica, deixaram o seu emprego, deixaram o seu ganha-pão para seguir um homem que não prometeu nada, que não disse o que daria, que não disse onde terminaria aquele chamado. E aí, amados, no livro de Lucas capítulo 18, Jesus vai se encontrar com um jovem rico, que no capítulo 18, verso 18, faz uma pergunta, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai questionando ali algumas coisas com ele, faz isso, faz aquilo, quais os mandamentos? Tudo isso tenho feito desde a minha juventude.
E a palavra de Deus diz que no final da história, aquele homem, aquele jovem rico, sai triste da presença de Jesus por não querer aceitar segui-lo, ser seu discípulo, não aceitou o chamado, não aceitou o convite. E Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. E aí Pedro, aquele mesmo Pedro que foi chamado às margens do lago de Nazaré, que deixou tudo para seguir Jesus, interpela dizendo: Senhor, e o que será de nós que deixamos tudo para te seguir? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Em Lucas 18:30, ele diz: Pedro, não há ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado família, que tenha deixado pai, mãe, barco, pesca, por amor de mim e do reino de Deus, que não há de receber 100 vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Amados, somos chamados a fazer discípulo. Deus está nos chamando para uma obra maravilhosa. Esse tempo que estamos vivendo está nos ensinando o quanto Deus conta comigo, Deus conta com você. Somos chamados a fazer discípulo. Que Deus assim nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Mas eu apelo, eu digo para você: cumpra o teu chamado, ainda que seja na tua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para a sua vizinhança, dentro do seu próprio lar. Cumpra o chamado que Deus te deu, chamado a fazer discípulo. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. Eu creio, eu peço, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Bênção é saber mais, é conhecer mais sobre a palavra de Deus, junto com os irmãos, mesmo que nós estejamos cada um em nossa casa, eu em Cachoeiro, os irmãos em Muqui. Então, mesmo assim, nós estamos juntos para aprender um pouco mais o que é fazer discípulo, como nós somos chamados. Então, é muito interessante que os irmãos estejam sempre com isso em mente. Eu sempre falo para os irmãos de que nós devemos sempre orar por missões. E continua sendo uma verdade. Então eu quero deixar um desafio. Como eu falo em todas as campanhas, nós precisamos orar pelas missões locais, estaduais, nacionais, mundiais. E também eu preciso que os irmãos não se esqueçam de orar pelo nosso estado. A gente sempre lembra de um missionário que está no Haiti, um que está na África, um que está na China. Nós lembramos dos missionários da Amazônia, do sertão. Mas muitas vezes nós esquecemos do missionário em Cachoeiro, nós esquecemos do missionário em Aracruz, nós esquecemos do missionário em Vila Velha. Cidades que estão próximas a nós, mas ainda assim carecem de conhecer as boas novas. Carecem de conhecer Jesus como nós conhecemos, carecem da salvação. Então não se esqueça, ore pelos missionários. Como eu falei, de todos os campos, de todas as agências missionárias, de todas as organizações, lembrando-se que o nosso estado também tem missionários, então coloque a vida desses missionários nas suas orações. Nós vamos estar passando nas próximas semanas conhecendo mais um pouquinho sobre cada um deles, alguns testemunhos missionários do nosso estado. E eu espero que os irmãos continuem junto comigo, entendendo que nós fomos chamados. Você foi chamado a fazer discípulo. Deus te abençoe e até o próximo culto.